A gente falou um pouquinho dos principais organismos causadores aí de infecções, né? A gente falou das bactérias, dos agentes infecciosos no geral, né? A gente falou um pouco sobre as características de cada um deles, os vírus, as bactérias, os fungos, né? Os mecanismos de defesa de cada um deles, né? Bem sucinto, mas que faz a gente entender um pouquinho melhor de como eles funcionam, né? Quais as principais barreiras físicas, biológicas, né? E químicas contra agentes patológicos e em relação à higiene pessoal e do meio, beleza? Então, continuando para a gente finalizar aqui nessa última aula, a gente tem, traz principalmente os riscos, né, que ocorrem em procedimentos invasivos. Então, a gente traz aí principalmente os riscos que estão relacionados àqueles procedimentos de de fator cirúrgico, né? Então, a área cirúrgica, onde esses procedimentos eles vão ocorrer e podem ocasionar ali infecções em determinadas regiões do organismo. Então, esses riscos, eles ocorrem principalmente em local cirúrgico, local que ocorre algum procedimento invasivo, né? Um deles é a incisão no local de infecção, né? Então, incluem principalmente as feridas que já estão infectadas por determinados agentes infecciosos, seja ele bactérias ou né, fungos, e uma incisão ali pode acabar levando esses agentes infecciosos para um local mais profundo no organismo daquela pessoa. Né? Se a gente tem algum abscesso, que tem alguma infecção, e ocorre ali uma incisão naquele local que já tem uma infecção, aquela infecção que anteriormente poderia só estar superficial, ela vai acabar entrando na corrente sanguínea, né? E isso pode acabar levando essa infecção a se tornar um pouco mais maior, né? A ter um pouco mais de efetividade dentro do organismo dessa pessoa. O outro, né, fator de risco também em procedimentos invasivos são as infecções do trato urinário, né, elas podem incluir ali cistite, pielonefrite, né, que ocorre ali nos néfrons dos rins, né, que tem ali no sistema urinário, e infecções de bexiga, né, também. As infecções do trato urinário, elas são infecções que são muito recorrentes, principalmente quando ocorrem processos invasivos, né? Pode ocorrer também a sepse, né, que é uma infecção generalizada ali no corpo da pessoa, né? Ela pode acabar levando ela a uma septicemia e um choque séptico, né? E essa pessoa pode acabar ficando muito pior do que ela já estava, né? Se é uma pessoa que já estava debilitada e ela sofre uma infecção generalizada, o risco dela permanecer naquele local, né, por essa infecção, é muito maior. Nós temos também uma grande recorrência de infecções respiratórias, né, que acontecem principalmente em relação a ambientes hospitalares, e principalmente quando ocorrem procedimentos invasivos, né? Essas infecções respiratórias, elas se dão principalmente quando as pessoas elas vão para algum local fazer algum procedimento, né, invasivo, alguma cirurgia, né? E aí, aquele período de cirurgia que ela se encontra um pouco mais debilitada, né? As pessoas elas ficam mais debilitadas conforme alguns procedimentos invasivos que elas fazem. E aí é que tá a questão, né? Às vezes as pessoas elas já estão debilitadas, né? O sistema imunológico dela já fica mais deficiente, e a partir disso, elas estão inseridas em um local em que podem conter outras infecções, né, e acabar contraindo infecções respiratórias, né, principalmente porque essas infecções respiratórias, elas estão no ambiente, né, e elas podem se instalar principalmente no organismo que está ali mais propício a receber essa infecção. Então, nós temos aqui um fator de risco, né, por exemplo, um fator de risco biológico. Um fator de risco biológico por quê? Porque essa pessoa, ela está imunodeprimida, né, por ter feito um procedimento invasivo. Então, se uma pessoa que está imunodeprimida, ela está exposta ao fator de risco. E esse fator de risco vai ajudar
vai auxiliar, né, a chance dela contrair uma infecção, principalmente uma infecção respiratória, por exemplo, como o caso de uma pneumonia. É muito mais fácil uma pessoa que está em um ambiente hospitalar, que está com uma imunodeficiência, né, contrair uma infecção respiratória. Então, as infecções respiratórias, é, elas têm um efeito muito grande nesse ambiente hospitalar também, né? No 5 também nós temos as infecções transmitidas por dispositivos médicos, né? Que são dispositivos médicos que acabam não sendo higienizados com muita como deveriam, né? E aí acabam que essas infecções, elas acabam acontecendo. Ou até mesmo, por exemplo, a infecções ocasionadas por catéteres. Às vezes, a forma de colocar um catéter foi colocado de uma forma errada, né? E aí, essa sonda, esse catéter, ele pode fazer com que essa pessoa tenha uma infecção naquele local, né? E isso está principalmente relacionado a infecções no trato urinário também, né? A gente tem as sondas que a gente utiliza para poder realizar ali a, a, a coleta, né? Urinária, e aí essas sondas, elas podem transmitir ali de uma forma, se elas não forem colocadas de uma forma correta, elas podem fazer com que essa pessoa, ela tenha uma, uma infecção, né? E temos também, né, as infecções, principalmente no trato sanguíneo, né, que isso inclui principalmente a bacteremia e a septicemia, né, que são infecções que podem ser contraídas ali no sistema sanguíneo daquela pessoa que está debilitada já pelo procedimento invasivo, tá bom? Então, quando a gente fala de procedimento invasivo, a gente fala principalmente de pessoas que já estão, né, debilitadas por terem feito um procedimento invasivo, que pode ter sido dado por alguma doença, né, e que com isso pode ocasionar essa pessoa contrair outros tipos de infecções, tá bom? Então, com essas infecções que a gente acabou de falar, elas são relacionadas principalmente à assistência à saúde, né, que são infecções que ocorrem principalmente em relação a ambientes hospitalares, né, que podem ali prolongar aquele período hospitalar daquela determinada pessoa, né? Aquelas infecções, essas infecções, né, as IRAs, infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são infecções adquiridas no ambiente hospitalar. Então, consequentemente, essas infecções, elas vão, né, prolongar o período dessa pessoa no ambiente hospitalar, elas vão aumentar o custo dessa pessoa nesse tratamento, e isso a gente fala principalmente quando as pessoas utilizam o SUS, né? É, então, a gente sabe que o SUS, ele já é utilizado, e a gente não paga para utilizar esse tipo de assistência à saúde. Mas, se uma pessoa que já está debilitada contrai uma infecção hospitalar, o período dela naquele hospital se prolonga, o custo de tratamento dela aumenta, e com isso, né, os valores desembolsados pelo governo são muito maiores do que deveriam ser, né? Então, toda essa questão está voltada principalmente à saúde pública, né? Porque isso desempenha diversos fatores. Então, a saúde pública ela não é só voltada principalmente à questão da saúde da população, né? Ela é voltada principalmente bem à saúde da população e à saúde dos gastos, né, em que a saúde pública vai desempenhar em relação àquele sistema de saúde. Então, para isso, né, para que não ocorram esse tipo de infecções, a gente tem ali diversos tipos de prevenção de infecções para pacientes submetidos, né, a esse tipo de processos invasivos, para pacientes que já estão debilitados ali, que passaram por algum tipo de procedimento e que têm risco de contrair alguma infecção naquele ambiente hospitalar. Então, para que isso não ocorra, para que esse tipo de infecção não seja comum em um ambiente hospitalar, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar medidas para que esses processos eles não ocorram, né? Para que as infecções não ocorram em um ambiente, porque um ambiente hospitalar ele é para ser estéril, ele é para ser um ambiente limpo,
né? Então, quais as medidas que a gente tem que tomar para que esse ambiente ele fique adequado, para que essas pessoas consigam permanecer ali e se recuperar ao longo do tempo, né? Nós temos principalmente aí a escolha adequada do local de procedimentos, né, que é muito importante, o local de procedimento o local para fazer um procedimento, como um procedimento cirúrgico, por exemplo, ele tem que ser um local higiênico, né, tem que ser um local estéril, um local limpo, né, ele tem que utilizar até técnicas de asepsia, né, para poder ter um local ali adequado para que aquela pessoa não sofra nenhuma infecção bacteriana, por exemplo, né? É, nós temos também que ter a utilização, né, de equipamentos estéreos para poder se utilizar ali em uma incisão, por exemplo, né? É como eu falei anteriormente, esses equipamentos aqui voltados a equipamentos hospitalares que realizam procedimentos invasivos, eles têm que ser procedimentos completamente é, esterilizados, né? Porque eles não podem conter aqui bactérias ou até mesmo agentes infecciosos que vão levar infecções a essas pessoas que estão sendo submetidas a esse tipo de procedimento, né? Então, esses procedimentos, eles têm que estar sendo feito com equipamentos estéreis, né? Agulhas, sondas, tudo estéril, para que essa pessoa não tenha nenhum tipo de infecção ali na sua corrente sanguínea e não permaneça por mais tempo debilitado naquele âmbito de saúde, no âmbito hospitalar. Nós temos também o uso de antissépticos, né? Aqui vocês conseguem observar de uma forma mais clara. Os antissépticos, eles são utilizados em local em que vai se fazer a incisão. Então, o que que o antisséptico, ele é responsável, né? Ele é responsável por diminuir a quantidade de micro-organismo que tem nesse local aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma incisão na perna desse paciente, né? Claro, o paciente já tomou banho, já está limpo, mas a gente sabe que a nossa microbiota, né, a gente tem os indivíduos colonizadores. Nós sabemos também que, às vezes, esse paciente, ele foi tocado por alguém, ou ele pode ter algum tipo de micro-organismo aqui que pode causar uma infecção nele. Então, o que que a gente faz? A gente pega um antisséptico, passa no local onde vai realizar essa incisão, porque a partir daí a gente limpa e tira um pouco dos micro-organismos que podem causar uma futura infecção. A gente não vai estar aqui retirando todos os micro-organismos, tá? Mas vai com certeza tirar a grande parte que poderia causar uma infecção nessa região, tá bom? Por isso é muito importante a utilização dos antissépticos. Aqui vocês podem observar que parece um iodo, né, que eles estão utilizando. A perna do paciente está toda coberta de iodo, né? Então, um antisséptico em que eles utilizam para poder minimizar, né, para poder diminuir a quantidade de micro-organismos presentes naquela área que vai receber a incisão de uma cirurgia, por exemplo. Temos também os cuidados pós-procedimento, né, que são importantes também para a área que foi realizada ali o processo invasivo, né? Então, a gente sabe que tem que se ter um cuidado com aquela área, né? A limpeza, a troca de ataduras, né? Para diminuir a infecção, a propagação de infecções, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que estão infectadas com algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus ou fungo, se elas precisarem, né, passar por um período de quarentena ali, afastados, elas também têm que ter esse cuidado de pós-procedimento, até mesmo pós-internação, né? A gente sabe que pessoas que têm um procedimento invasivo, ou até mesmo teve uma infecção por algum agente, ela pode ter ficado com a imunidade baixa. E a partir disso, é importante que essas pessoas elas fiquem seguras, né, em uma quarentena, por exemplo, para que elas não tenham contato com outras pessoas que podem ocasionalmente transmitir alguma outra infecção para ela, né? Para ela não ter ali a sua saúde ainda mais submetida, né, por falta de cuidados. Então, esse cuidado de pós-procedimento ou pós-internação também é muito importante para que essa pessoa não contraia nenhuma outra
infecção que pode estar ali presente no ambiente hospitalar ou até mesmo no ambiente de casa mesmo. Se uma pessoa acaba de chegar do hospital, ela está debilitada, ela recebe visitas que vieram de fora, ou que às vezes podem estar com algum tipo de vírus, ela pode acabar sofrendo uma infecção e aí isso pode agravar a situação dela. Essa pessoa pode vir até a óbito, né? Então, o cuidado pós-procedimento, eles também são muito importantes, beleza?